encontro com você e eu queria tratar de um assunto muito importante, das finanças públicas estaduais. Situação muito complicada. Agora, com essa decisão de arresto de mais 129 milhões de reais por parte do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, olha, a situação do Estado tende a virar uma bola de neve insustentável. Eu havia dito no início de janeiro, havia dito aqui mesmo no nosso bate-papo e havia orientado as pessoas em outras oportunidades, que o mês de abril, ou o Estado já teria encontrado uma solução definitiva, ou o funcionalismo estadual chegaria a uma situação insustentável. E essa situação, infelizmente, chegou. Olha o que vai ocorrer. Pelos próximos dias, o Estado tem que pagar mais dívidas e não tem dinheiro. Parte dessas dívidas, elas são com aval da União. É como se você tivesse pego um empréstimo e tivesse um avalista. Então, o avalista do Estado, em parte dessas dívidas, é o governo federal. Nessas dívidas, o Estado poderá, se houver um entendimento e for votado essa situação que está em Brasília relativa ao Estado, poderá ter o socorro do Estado. Mas há uma outra parte da dívida que não tem aval da União. É direto com bancos privados. Essa loucura que o Cabral e o Pezão cometeram de tomar empréstimos atrás de empréstimos. O Estado tem vários tipos de empréstimos. Tem empréstimos com organismos do próprio governo federal, Caixa, BNDES e Banco do Brasil. Tem com bancos privados em que a União é avalista, esse é o segundo modo. E o terceiro é com bancos privados onde a União não é avalista, e essa é a situação mais complicada. Esses bancos, eles devem ter em torno de 300 a 400 milhões de reais que vencem no mês de abril e vão executar, ou seja, vão cobrar, porque querem se ressarcir do dinheiro que deram para o Estado. Então vejam, senhores, não foi pago ainda todo o 13º. Há funcionários, 200 mil funcionários, que não receberam ainda fevereiro. Não há previsão de um calendário para os próximos meses, não há nada. Sinceramente, chegou a uma solução que, neste momento, a União precisaria fazer uma espécie de intervenção combinada. O que é intervenção combinada? Bom, o governador diz que não renuncia, não sai. Cassar a Assembleia não vai cassar. Intervenção direta, o governo federal não quer fazer, porque se ele fizer uma intervenção direta, tranca a pauta e aí não pode tramitar medida provisória nem nenhum tipo de PEC. Então, paralisa as atividades do governo federal. Então, o que o governo federal poderia agora, num acordo com o governo estadual, dizer o seguinte: ó, eu vou escolher um secretário de Fazenda, vou colocar aí um secretário de Planejamento, montar uma equipe e deixar assim o governador meio que como uma rainha da Inglaterra, tocando outros assuntos e botar alguém para tocar as finanças estaduais, porque senão, meus amigos, a situação vai chegar num colapso inexplicável, né? O quê? Imaginem vocês, a arrecadação continua caindo e tende a cair mais, né? O governo federal
pode abrir mão daquilo que é devido a ele, mas não pode abrir mão daquilo que é devido a banco privado. Os bancos privados vão começar a executar. Aí daqui a pouco, nós vamos chegar lá para setembro, com gente sem receber março, abril. Vai entrar um caos tamanho. Não estou aqui querendo fazer terrorismo, eu estou sendo realista, porque eu venho falando isso há muito tempo. Vocês que me acompanham sabem que eu tenho alertado para a gravidade da situação estadual. Agora, é preciso também que o governo federal aceite flexibilizar a proposta de entendimento dele. Tirar a SEDAI disso. Não vai adiantar vender a SEDAI. Bobagem. Tira a SEDAI disso, flexibiliza e aceita descontar aquilo que a União deve ao Estado. Não é possível que Michel Temer fique dizendo, não, eu só quero tratar desse assunto em 2018. Mas em 2018 ele não é mais presidente da República. Ou seja, a União deve, a título de desoneração para exportação aos estados brasileiros, algo em torno de 600 bilhões de reais. Desses 600 bilhões de reais, 50 bilhões de reais são devidos ao Rio de Janeiro. Era hora de fazer um encontro de contas. O Rio deve tanto, ok, vamos quitar parte da dívida do Rio de Janeiro com esse débito que a União também tem com o governo do Estado. Ou seja, é preciso um pouco agora também de flexibilidade por parte do governo federal, né? Essa questão de querer impor a privatização da SEDAI, que não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Pelo contrário, a SEDAI é uma empresa lucrativa, vai aumentar o buraco do Estado e também reconhecer e utilizar esses créditos que o Estado do Rio de Janeiro tem junto à União. O Estado do Rio de Janeiro, é claro, eu sei o que a União está pensando, e vou abrir o jogo para vocês. Bom, se fosse só o Rio, eu faria. Mas acontece que o total são 600 bilhões. Minas Gerais, por exemplo, são mais de 100 bilhões. E é um estado que exporta muito minério de ferro, né? Então, o Rio Grande do Sul, que exporta muito também, é outro estado que tem muito crédito. Talvez a União não esteja aceitando isto, ou seja, a compensação do crédito devido a essa situação, mas não tem jeito, não tem jeito. Eu acho que era hora de sentar os governadores à mesa, sentar com o presidente da República, o presidente da República entender que não é hora de mexer na Previdência, não é hora de mexer na questão trabalhista e fazer um grande pacto pelo Brasil com os governadores estaduais de todos os partidos, dando aos estados os créditos que são devidos aos estados e ampliando o prazo da dívida dos estados para com a União. Fora disso, não vai resolver absolutamente nada. Eu me lembro bem que em 1999, quando eu cheguei ao governo do Estado, a situação também era difícil, muito difícil. O Estado estava com salários atrasados, Marcelo Alencar pagava o 13º à época em 5 prestações no ano seguinte, e eu normalizei tudo. Mas eu normalizei a base do diálogo e da flexibilização que houve à época. Da parte do Estado, eu disse, olha, não vou vender nada. Eles queriam à época a SEDAI. Eu disse, eu não vou privatizar mais nada. Se privatizar resolvesse, Marcelo Alencar tinha privatizado o Banerj, vendeu o Banerj, privatizou a Serj, vendeu a Serj, privatizou a SEG, a Companhia Estadual de Gás, o trem, o metrô, e não resolveu o problema da dívida. Então, eu dizer, não é por aí. E foi com este diálogo que nós resolvemos. Hoje a gente vai fazer um encontro mais curto, mas só dizendo isso, saída agora, emergencial. Governador, sente, eu sei que a sua situação é muito difícil, o senhor está muito complicado, enrolado aí agora, mais denúncias gravíssimas, envolvendo corrupção da sua parte e do ex-governador Sérgio Cabral,
mas sente diante do presidente com uma proposta viável. E qual é a proposta viável? Alongar a dívida do Estado e fazer um encontro de contas entre o que o Estado tem a receber e o que o Estado tem a pagar. Eu vou começar respondendo aqui as perguntas. Adriano Pereira, resumindo, quem assumir o governo do Estado em janeiro de 2019 pegará uma bomba de Hiroshima. Adriano, olha, não vai ser fácil não, vai ser muito difícil. Se não for uma pessoa bem preparada, eu me lembro quando eu assumi da outra vez, tinha gente dizendo, você é maluco, não tem saída, nós vamos sair corrido do palácio em abril. Mas tudo tem saída, a gente tem que ter uma boa equipe, uma equipe determinada, que conheça as entranhas do Estado, que saiba como lidar com o governo federal e que tenha autoridade moral para isso. O governo perdeu as condições morais, além da equipe técnica ser muito fraca. José Braz, pior é que em junho começa o pagamento do 13º de 2017. Como vai ser? Bom, o Zé Braz, não pagou ainda o total de 2016? Ou seja, começaria o de 2017, não vai começar. A situação é tão falimentar do Estado, a desorganização no Estado é tão grande, que é o que eu estou dizendo, nós vamos chegar, se não for tomada uma providência urgente, agora ficou no ponto urgente, né? Que vai chegar em agosto, setembro, com as pessoas estando recebendo abril, se não for tomada uma medida agora. Regina Trindade, paguei R$ 1.480 de IPVA, é muito dinheiro. Como é que o dinheiro entra, mas não paga os servidores? Regina, é porque está sendo tudo comido pela dívida, aqueles empréstimos. Ou seja, na hora que o seu dinheiro entrou, logo entrou o confisco, o arresto, para pagar a dívida. O Sérgio Cabral e o Pezão endividaram o Estado. Você sabe qual é o total da dívida hoje? 120 bilhões. É muito dinheiro. Eles quebraram o Estado. O Estado está quebrado. Ou seja, vai ser preciso um esforço muito grande para poder colocar a coisa de fato no lugar. Fátima Oliveira, estou há 64 dias sem receber, fora Pezão. Ok, Fátima. Pior não é você estar há 64 dias. Pior ainda é a perspectiva de você ficar 120 dias. É o que eu estou vislumbrando se nenhuma providência for tomada. Porque quando eu dizia que ia chegar a 60 dias de atraso, as pessoas diziam que eu era maluco. Mas se uma coisa que eu sei fazer bem é conta. Eu dizia, vai chegar uma hora que vai ter gente no Estado com 60 dias de atraso. Você está falando que está com 64. E eu estou dizendo, vai chegar um momento que os funcionários do Estado, se não for tomada uma medida enérgica, vão ficar 120 dias com o salário atrasado. André Ricardo Rodrigues, você tem uma solução imediata para o Estado? Qual? Já falei. O governador tem que ir dizer, olha, não vou vender a SEDAI, ponto. Segundo, eu tenho créditos a receber, o governo federal tem que reconhecer esses créditos. Bom, se a dívida do Estado é 120, o Estado tem 50, 120 menos 50 vira 70. Ok, 70. Vamos pegar esses 70 e vamos renegociar esses 70, alongando. Ao invés do Estado ter que pagar 70 em tantos meses, aumenta o número de meses para que o Estado possa ter condição, então, de respirar, botar o calendário em dia, organizar a vida dos funcionários, organizar a vida das instituições. Olha como está o ERJ, olha como está o ENPE, olha como estão as delegacias. Gente, acabaram até com o programa Delegacia Legal, porque não tinha dinheiro para pagar o serviço de informática. Olha a bagunça que virou o Estado, né? Então, não podemos admitir que, pelo desmando de Sérgio Cabral e Pezão e uma equipe despreparada, quem pague essa conta toda seja o povo. Porque isso está refletindo na segurança, está refletindo na saúde, está refletindo em todos os serviços do Estado. Arinete Almeida, pensionistas e aposentados estão sem receber. Os servidores estão passando necessidade, estão desesperados.
Hoje faço 40 anos de magistério e é a primeira vez que passo por isso, sem pagamento. Marinete, eu sei, eu fui governador. Vocês também tiveram atraso na época do Marcelo Alencar, não dessa maneira. Eu reorganizei o salário, organizei o calendário e todo mundo passou a receber em dia. E foi assim durante o governo Rosinha. Infelizmente, ninguém nunca poderia imaginar que as pessoas fossem fazer a quantidade de besteiras e roubalheiras que fizeram para o Estado chegar a essa posição. Olha, é bom deixar claro que a situação do Estado, ela tem três situações que levaram a essa situação. Primeiro, roubo. Segundo, incompetência. Terceiro, infelizmente, a gente tem que dizer, as pessoas são fracas também. Então, além de incompetentes, despreparados, do roubo, tem uma equipe à frente do Estado muito fraca. As pessoas não conhecem minimamente como buscar soluções para os problemas que estão enfrentando. Joelma Rocha, por que o governador do Rio não se impõe mediante essa dívida com a União? É isso que eu estou falando, Joelma, porque está sem autoridade moral, né? Você vê que agora mesmo foi denunciado que o tal do Marcelinho, um rapaz que casado ou namorado da sobrinha criada como filha do Pezão, pegou 900 mil reais de propina para pagar a despesa pessoal do Pezão. Quer dizer, quando o cara chega para negociar uma dívida, ele tem que chegar com autoridade moral. A autoridade moral é muito importante neste caso. E falta ao governo do Estado autoridade moral, né? O Felipe Figueira, o que houve com o programa Encontro Marcado? Não, Felipe, eu expliquei aqui no início, como eu estou agora com o meu programa Fala Garotinho, na Rádio Tupi, nós estamos montando um estúdio mais perto da Rádio Tupi, para a gente poder fazer o programa e não ter atraso. Então, esse estúdio está praticamente pronto, acho que no mais tardar, amanhã, depois da manhã, o programa Encontro Marcado está de volta com força total aí, para vocês todos assistirem, participarem de todo o Brasil. Eu agradeço muito o carinho de todos vocês que acompanham o nosso programa. Talvez, eu vi aqui uma pergunta dizendo, mas que autoridade moral o senhor tem para falar sobre dívida do Estado? Eu tenho uma autoridade moral do governador que pegou o Estado falido, renegociou a dívida, botou as contas em dia e não atrasou um dia sequer o salário de nenhum funcionário. Eu tenho essa autoridade. Eu tenho a autoridade de ter sido o governador que mais realizou obras no estado do Rio de Janeiro sem endividar o Estado. Eu tenho a autoridade de ser aquele governador que tudo que tratou com o funcionalismo estadual cumpriu, diferente deste governo que tratou tudo e nada cumpriu. Então me perdoem, a gente não pode julgar todos os políticos iguais, aliás, não pode julgar categoria nenhuma igual. Existe bom policial, mau policial, bom professor, mau professor, bom advogado, mau advogado, bom político e mau político. Eu tenho minha vida política e eu sempre, quando alguém me questiona, eu pergunto, bom, o que você sabe a meu respeito de concreto? Não que você ouviu falar. O que você sabe? Você conhece alguma conta que alguém divulgou do garotinho no exterior? Você conhece alguma mansão que eu tenha adquirido? Você conhece? Você sabe, por exemplo, de alguma lancha, como o Cabral tem, de 5 milhões de reais, ou que eu tenha dado joias à Rosinha? Não. Eu sou um político que sempre pautei a minha vida pela retidão. Claro, por ter enfrentado, adversários muito poderosos e ter sempre me preocupado, principalmente com os mais pobres, eu pago um preço caro por isso. Eu pago. Porque todo político que olha mais
pelos mais favorecidos. Fui eu que criei o restaurante popular, fui eu que criei aquela farmácia R$1, onde uma família pobre podia comprar um pacote de fralda para um doente em cima da cama por R$1. Eu criei o programa Jovens pela Paz, que ajudava os jovens dentro da comunidade com uma oportunidade de trabalho. Então, há sempre uma parte, né, da elite e de certos setores também da mídia que procuram me atacar, mas de concreto mesmo, nunca acharam nada, porque eu nunca fiz nada. Posso ter tido erros administrativos, bom, tive, quem não teve? Agora, você nunca vai achar algo que eu tenha adquirido como essas pessoas adquiriram, você não vai achar, pode ter certeza disso. Bom, Jardel Lopes, governador, votaram na mamãe do Pezão, aquela que aparecia na televisão, dizendo que era bom filho, e agora estão tomando uma na cara dentro. Pois às vezes as pessoas se iludem muito com o negócio de marketing político. De fato, a campanha dele foi uma campanha muito cara, marketing muito bem feito, apresentava ele como bom filho, mas as pessoas não estavam escolhendo um bom filho, estavam escolhendo um administrador. Eu provei, por onde eu passei, que eu sou bom administrador. Quando eu fui eleito, em 98, qual era o lema da minha campanha? O melhor prefeito do Brasil vai virar governador. E foi assim. Eu tinha sido escolhido à época como o melhor prefeito do Brasil. Peguei um estado falido, endireitei, meu governo saiu com 80% de aprovação, as contas todas certinhas, e entreguei para a Rosinha. Olha, o governo foi tão bom, você imagina, eu apoiei a Rosinha e ela ganhou no primeiro turno. Se o meu governo tivesse sido ruim, né, você que é mais novo, que não viveu aquela época, vocês acham que o povo ia votar na esposa do governador? Por quê? Se eu tivesse sido mau governador. Vocês acham, por exemplo, se o Pezão lançasse agora a esposa dele para governador, ela ia ganhar alguma coisa? Pensa aí. Ou se o Cabral lançasse a Adriana Anselmo, nem pode, está preso, né? Mas eu lancei a minha esposa, ela ganhou. Por quê? Porque as pessoas diziam, nós não queremos parar o trabalho que o garotinho começou, que está dando certo, né? Não estou esclarecendo essas coisas, porque às vezes as pessoas dizem assim, será que ele tem isto que ele está dizendo? Uma autoridade moral para cobrar uma situação do governo estadual junto ao governo federal? Tenho, graças a Deus, eu tenho. Eu posso sentar à frente de qualquer um, que ali eles vão ver que estará negociando um político, mas que é administrador, um político que tem uma história. Posso ter tido erros, tive, todo mundo tem, quem não tem, né? Agora, nunca, jamais me utilizei do poder em benefício próprio. Não fiz, não faço e não permito que isso seja feito. E não concordo. E tanto provei que não concordo, que quando o Cabral estava começando o governo, poucos dias antes dele começar o governo, eu rompi com ele. Quando eu vi aquele grupinho só de amigos, Regis Fisto, Wilson Carlos, papapá, os coleguinhas de colégio. Olha, Estado não é para colocar coleguinha de colégio, é para colocar o quê? Gente preparada, gente que tenha capacidade de tocar o Estado adiante. Eu estou alertando agora da mesma forma como eu alertei da outra vez. Eu vi agora há pouco uma senhora dizer, estou com 64 dias sem salário. Se não for tomada uma medida urgente, agora, até o final de abril, quando chegar em agosto ou setembro, as pessoas não terão recebido o salário do mês de abril. Eu estou terminando a minha participação hoje, rapidamente, né? Agradeço muito a vocês que têm acompanhado o nosso programa, o nosso bate-papo, seja aqui, seja o meu programa de rádio, na Tupi, de 9 às 10 da manhã, e eu peço que você divulgue, né? E eu estou falando isso com a tranquilidade de quem não é candidato a nada. As pessoas poderiam estar pensando, não, o garotinho está falando isso, porque eu não sou candidato a nada, né? Eu estou falando isso como alguém que respeita
o povo do Estado do Rio de Janeiro é grato ao povo do Estado do Rio de Janeiro e não quer ver o funcionário do Estado sofrer como está sofrendo. E as cidades também. Sabe por quê? Porque tem funcionário público em todas as cidades. Então, acaba prejudicando a economia de diversas cidades. Tem cidade aí no interior que a maioria dos funcionários são funcionários do Estado. O Estado não paga, não tem movimento no comércio, aí dá uma crise no comércio, você anda, está tudo fechado. Já não bastasse essa política econômica equivocada do governo federal, que está gerando recessão e desemprego, ainda tem essa outra situação gravíssima da incompetência e da desonestidade que foram praticadas no Estado por Cabral e Pezão. Até a próxima oportunidade, meu grande abraço e o meu carinho a todos vocês que acompanharam esse nosso bate-papo.